Salve galera, eu sou o professor Jax e vamos aí para mais uma resolução de linguagens do Enem 2020. E nós temos o seguinte texto: O Islã do Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criada em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo Islã vem do inglês e significa, numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer, bater com força. A poesia falada no ritmo das palavras e da cidade. Nos saraus são reuniões, é tipo uma espécie de festa local onde as pessoas se reúnem com algum propósito, às vezes só se divertir, conversar, roda de conversa, ou para comer, certo? Aí, nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais, compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone. Sem figurino, nem adereço, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo. Um trabalho artesanal de tornar a palavra visível, numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações, certo? Aí vem aqui, vamos lá para o enunciado. Na prática artística mencionada no texto, o corpo, note, ele está falando somente do corpo, tá? O corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito, ou seja, nós temos a linguagem falada, certo? Nós temos a linguagem falada, nós temos toda uma linguagem dada ali pelo figurino, pela poesia, certo? Só que a gente tem que mesclar a poesia com a língua dos surdos, certo? E aí o corpo ele tem um papel importante, porque uma coisa é você falar. Quando nós que somos ouvintes, nós entendemos ironia, nós entendemos quando a pessoa está chateada, quando a pessoa está emocionada, mesmo que ela fale a mesma frase, o tom influencia na forma como nós entendemos o que foi dito. A pessoa falando num tom triste, a pessoa falando num tom alegre ou num tom irônico. Então, o que acontece? Na língua de sinais, não existe tom. Então, o corpo, como a pessoa gesticula, é muito importante para passar essas sensações, humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Então, o corpo ele assume o papel de destaque, o corpo mesmo. Ao mesmo tempo que é feito ali os sinais de Libras, né, a linguagem brasileira de sinais, da mesma maneira que é feito os sinais, o corpo ele tem que se comportar para representar para aquelas pessoas que são surdas, certo? Tem que representar para a pessoa que é surda entender o que está acontecendo. Não somente as palavras, entre aspas, os sinais, mas também o teor do que está sendo dito ali naquela poesia, certo? Então vamos lá. O que é corpo? Qual é o papel de destaque do corpo? Letra A. Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. E esse é o gabarito. Basicamente é isso. O corpo, a forma como a gente vai articular, ele vai dar aquele ritmo, uma coisa mais agitada, uma coisa mais calma, uma coisa mais relax. E isso vai tudo ser representado pela gesticulação do corpo, certo? E aí o corpo ele vai imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Vamos ver as outras opções agora. Letra B. Redefinir o espaço de circulação da poesia urbana. Redefinir o espaço, tá, de circulação, ele não tem esse propósito. O texto que ele fala, ele não fala que o corpo tem um propósito de redefinir espaço, certo? E muito menos faz alusão a uma poesia urbana diretamente. É uma poesia de um modo geral, pode ser qualquer tipo de poesia, certo? E aí há duas coisas que são ruins na letra B, a palavra redefinir e as palavras poesia urbana, a expressão poesia urbana, ok? Letra C, o corpo,
ele estimula produções autorais de usuários de Libras, não é esse o objetivo do corpo, tá bom? Não o que é dito aqui no texto. Ele faz parte das produções autorais de usuários de Libra, mas ele não tem como propósito estimular. É como se você estivesse fazendo uma poesia só para poder gesticular. Isso não é o propósito. E letra D, vamos lá. Traduz expressões verbais para a língua de sinais. Não, essa letra dela é um pouco confusa, porque as expressões verbais são traduzidas pelos sinais da língua de sinais, certo? Então a gente já tem um sinal, uma pessoa chega assim, ó, oi, tudo bem? Ele fala, esses são os sinais, oi, tudo bem? Então eu já traduzi as expressões, né, as palavras para a linguagem de sinais. O corpo não tem esse objetivo. O corpo, a forma como eu vou gesticular todo o meu corpo, além de fazer os sinais, tem como objetivo passar a questão, a visibilidade das expressões poéticas. Lembrando que isso tem muito a ver com poesia. Que o cara que ele não está só entendendo as palavras, mas ele tem que sentir o que o poema está passando para ele, tá bom? Então, assim, traduz as expressões verbais para a língua de sinais? Não, porque a língua de sinais já é a tradução das expressões verbais. E isso não é o objetivo do corpo como um todo, tá bom? E aqui, letra E, proporcionar performance estética de pessoas surdas. Não, não é esse o objetivo. Não é só uma coisa, não é uma arte. A ideia do corpo ali não é só uma coisa estética. Ela tem um propósito de transmitir os sentimentos de uma poesia para pessoas que não podem ouvir o tom que é lido, o tom melódico daquelas coisas. A gente é muito levado, a gente vai para um cinema e quando tem uma cena de ação, a gente vê aquela cena de ação, tem uma música que aumenta o ritmo e a gente vai sendo levado pela música, e quando cai numa cena de romance tem aquela música mais calma. Então a gente vai muito pelos sons e aquilo ali vai nos dando sensações que vai se misturando com o que a gente está vendo. E no caso do corpo aqui, a ideia é passar essas sensações para as pessoas que não podem ouvir. Então ela vai alcançar essas sensações vendo aquela coisa dramática, aquelas expressões na face, a expressão de sofrimento, a expressão de alegria, a pessoa pulando, tudo isso vai ser transmitido através do corpo como um todo. Então, não é simplesmente por uma questão estética, tem um objetivo, que é transmitir essas sensações que estão expressas ali dentro da poesia, tá bom? Então, voltando aqui, nosso gabarito letra A, imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, não deixa de se inscrever no canal, tá? Vai estar me ajudando muito, e a gente se vê no próximo vídeo.